Maria Madalena. Ao longo dos registros da história, emergem inúmeras figuras envoltas em uma aura de intriga e enigma. Uma dessas pessoas se destaca de maneira marcante na tela do tempo: Maria Madalena. Reverenciada como uma santa e condenada como pecadora, sua vida tem sido objeto de um fervoroso debate por mais de 2 milênios. No entanto, ocultos sob as camadas de conjecturas, quais segredos obscuros esta figura misteriosa guarda? Como uma mulher de um vilarejo de pescadores se tornou uma das figuras mais enigmáticas da história religiosa? Aparecendo pela primeira vez nos relatos do Evangelho do primeiro século, Maria de Magdala foi atribuída a vários papéis: uma pecadora arrependida, uma companheira íntima de Cristo e uma apóstola entre os apóstolos. No entanto, essas interpretações são apenas fragmentos de um mosaico muito maior. A desvendar a complexa narrativa de Maria, recorremos a escritos dos primeiros pais da Igreja e consideramos as perspectivas controversas apresentadas nos evangelhos gnósticos. Exploramos ainda as visões de figuras como o Papa Gregório I, cujas homilias consolidaram a reputação de Maria como uma pecadora arrependida, e Dan Brown, cujo romance O Código da Vinci propôs teorias surpreendentes sobre o papel de Maria na vida de Cristo e na evolução do cristianismo. Para ecoar as palavras de Santo Agostinho, a verdade é como um leão. Não é preciso defendê-la. Deixe-a em liberdade, ela se defenderá por si mesma. Ao desvendar a história de Maria Madalena, permitimos que a verdade emerja revelando uma história tão surpreendente quanto esclarecedora. Acompanhe-nos nessa jornada em direção à enigmática vida e aos supostamente obscuros e sórdidos segredos de Maria Madalena. Bem-vindos ao Curiosidades Bíblicas. Maria Madalena, a enigmática iluminando um ícone bíblico. No vibrante tapete do Novo Testamento, uma figura específica desperta intriga e fascínio. Maria Madalena, uma mulher judia do primeiro século, também conhecida como Maria de Magdala. Ela era natural de Magdala, uma próspera vila de pescadores no Mar da Galileia. Entre os seguidores de Jesus Cristo, ela é uma figura proeminente, sendo mencionada uma dúzia de vezes nos evangelhos canônicos, mais do que a maioria dos apóstolos. Maria é conhecida como uma discípula devota de Jesus que, segundo Lucas 8:2, foi curada de 7 demônios. Uma descrição que pode indicar uma grave doença ou uma luta espiritual, de acordo com as metáforas culturais da época. É fundamental reconhecer que a vida de Maria, conforme retratada no Novo Testamento, é a vida de uma seguidora fiel. Ela esteve presente em eventos importantes da vida de Jesus, sendo uma testemunha inabalável em sua jornada. Maria permaneceu ao seu lado durante a crucificação, recusando-se a ir embora quando muitos haviam fugido. Ela também esteve presente em seu sepultamento e, segundo os 4 evangelhos, foi a primeira a testemunhar a ressurreição de Jesus, um ponto notável de especulação em torno de sua relação com ele. Essa relação tem sido objeto de conjecturas, debates e representações artísticas ao longo dos séculos, com algumas teorias sugerindo que eles poderiam ter tido um vínculo especial ou até mesmo um romance. Esse tema foi amplamente explorado em textos não canônicos e interpretações posteriores. No entanto, é importante ressaltar que a imagem de Maria como uma mulher pecadora e ligada à prostituição só surgiu na Idade Média, resultado de confusões por parte do Papa Gregório I no VI século, que erroneamente combinou sua história com a de outras mulheres bíblicas. Essa narrativa distorcida moldou a imagem de Maria por mais de 1 milênio. Historicamente, a caracterização de Maria tem sido um emaranhado de mal-entendidos, fundindo-a com a pecadora anônima do Evangelho de Lucas e com Maria de Betânia. É surpreendente que a vida e o caráter de Maria sirvam como uma encarnação da transformação e redenção, tornando-a um símbolo duradouro de esperança e resistência. Ela tem sido abraçada como uma figura feminina empoderadora dentro do cristianismo, um modelo de fé inabalável e devoção. Ao longo dos séculos, sua imagem foi retratada por muitos artistas renomados, de Tiziano a Caravaggio, frequentemente adornada com uma túnica vermelha ou segurando um frasco de unguento, simbolizando o ato de ungir os pés de Jesus. No Evangelho apócrifo de Maria, provavelmente composto no II século, Maria é mostrada em um papel de liderança entre os apóstolos, indicando seu status venerado em alguns círculos cristãos primitivos.
O texto apresenta uma visão alternativa do pensamento cristão inicial, demonstrando um enfoque mais inclusivo em relação ao papel das mulheres na comunidade espiritual. No entanto, o percurso da imagem de Maria através dos registros históricos tem sido tumultuado. De ser uma discípula fiel a ser erroneamente caracterizada como uma mulher ligada à prostituição, apenas para ser reivindicada recentemente como uma figura de força e devoção feminina. Com o surgimento da teologia feminista no século XX, tem havido um esforço concertado para restaurar sua verdadeira representação bíblica. Hoje, ela não é apenas destacada como uma figura do passado, mas também como um farol para as futuras gerações, refletindo o potencial do papel das mulheres nas tradições espirituais. Os ecos enigmáticos do Evangelho de Maria. O enigmático Evangelho de Maria revela uma narrativa antiga. Não é um manuscrito bíblico comum, sendo um texto não incluído no cânone padrão do Novo Testamento. Ressoa a partir de um passado distante, lançando uma luz única sobre a história e as crenças do cristianismo primitivo. À medida que viajamos pelas crônicas do tempo, este evangelho nos proporciona um testemunho convincente das diversas compreensões que marcaram as etapas iniciais do pensamento cristão nos reinos da apócrifa cristã. Descoberto no final do século XIX em um mercado de antiguidades por um monge no Cairo, Egito, a existência do evangelho foi inicialmente conhecida através de um códice de papiro do século V em cópito saídico. Acredita-se que o texto original em grego, do qual provavelmente foi traduzido, tenha sido composto em algum momento no final do século II. Ao contrário de outros evangelhos, este carrega de forma única o nome de uma mulher, Maria, frequentemente identificada como Maria Madalena. Apesar de ser fragmentário por natureza, o Evangelho de Maria fornece uma fascinante representação dela, pintando uma imagem vívida de uma Maria que não é apenas uma seguidora de Jesus, mas uma líder, confidente e fonte de sabedoria espiritual. Neste texto sagrado, Maria é vista transmitindo ensinamentos que recebeu em uma visão de Jesus após sua ressurreição. Este enigmático evangelho tem sido interpretado como um veículo para os ensinamentos gnósticos, uma ramificação do cristianismo que enfatiza o conhecimento espiritual pessoal e a gnose em relação às doutrinas ortodoxas e estruturas hierárquicas. O cristianismo gnóstico, muitas vezes visto como uma vertente divergente da crença cristã primitiva, sustentava que a salvação poderia ser alcançada através do conhecimento espiritual, um princípio que ressoa no Evangelho de Maria. A influência gnóstica do Evangelho é evidente em seus ensinamentos sobre como superar os desafios da alma, a natureza transitória da matéria e o potencial do espírito humano para a unidade divina. Uma citação memorável atribuída a Maria encapsula o tema do Evangelho. Não existe tal coisa como o pecado. É vocês mesmos que produzem o pecado quando se misturam com sua própria natureza. O Evangelho de Maria subverte as normas de gênero convencionais de sua época, apresentando uma poderosa voz feminina dentro do discurso cristão primitivo. Ele inicia uma narrativa comovente onde Pedro e André questionam a dignidade de Maria em possuir e compartilhar esses ensinamentos espirituais, um cenário que pode refletir as controvérsias iniciais sobre o papel das mulheres na comunidade cristã. De fato, o Evangelho de Maria apresenta um retrato alternativo e fascinante de Maria Madalena, que contrasta com a representação ortodoxa dela. Nele, ela emerge como uma figura central portadora de profundos ensinamentos espirituais e uma figura autoritária dentro do círculo apostólico. O impacto desse evangelho em nossa compreensão da história cristã primitiva não pode ser exagerado, pois oferece uma lente alternativa através da qual podemos ver o cenário espiritual da época, ilustrando a pluralidade e diversidade dentro do pensamento cristão primitivo. Além disso, o Evangelho de Maria afirma a proeminência das vozes das mulheres nas narrativas religiosas, oferecendo uma visão única do papel das mulheres dentro das primeiras comunidades cristãs. O resplandecente sudário de Maria como símbolo de força feminina. Maria como símbolo de força feminina no complexo tapete da história religiosa, emerge como uma figura envolta em mistério e fascinação. Ao longo dos séculos, sua imagem sofreu uma transformação radical, de discípula incompreendida a símbolo de redenção.
Maria Madalena surgiu nos tempos contemporâneos como um ícone de empoderamento feminino. Retrocedendo ao primeiro século, quando Maria caminhava pelas terras da Judéia, ela era uma das poucas mulheres mencionadas no Novo Testamento e uma das ainda menos mencionadas várias vezes. É importante lembrar que, durante esse período, a sociedade era predominantemente patriarcal. No entanto, nos evangelhos, Maria surge como uma discípula devota e uma figura significativa. Sua importância é destacada em um dos eventos mais cruciais da fé cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. De acordo com os 4 evangelhos canônicos, Maria foi a primeira a testemunhar Jesus ressuscitado. Esse privilégio concedido a uma mulher foi revolucionário em uma época em que, muitas vezes, os testemunhos das mulheres eram desconsiderados. A história de Maria Madalena na cultura popular é onipresente, estendendo-se até mesmo ao mundo da moda. A icônica coleção de primavera de 1998 do estilista Alexander McQueen, intitulada apropriadamente Joanne, homenageou os arquétipos das mulheres cristãs, incluindo Maria Madalena. Avançando até o amanhecer do século XXI, a representação de Maria na cultura popular passou por outra metamorfose com o lançamento do filme Maria Madalena, em 2018, protagonizado por Rooney Mara, representando um momento cultural significativo ao tentar recuperar a narrativa de Maria dos séculos de conceitos errôneos, pintando um retrato de uma mulher que não é uma dama da noite, mas sim uma líder espiritual. No entanto, apesar dessas diversas interpretações, a verdadeira natureza de Maria Madalena continua envolta em mistério, um enigma que ainda não foi completamente resolvido. Esse enigma continua fascinando artistas, escritores e cineastas que buscam reinterpretar sua narrativa dentro das limitações e liberdades de sua mídia, desvendando o sagrado vínculo teorias de união entre Jesus e Maria Madalena. Uma suspeita de uma ideia, uma insinuação de uma teoria que persistiu ao longo dos séculos, é a sugestão de uma união entre Jesus e Maria Madalena. Essas teorias surgem de diversas fontes, semeando sementes de intriga e curiosidade que continuam florescendo até os dias de hoje. Indubitavelmente, o difusor mais famoso dessas teorias é Dan Brown, com o livro O Código da Vinci, onde ele propõe que Jesus e Maria Madalena não eram apenas companheiros, mas também tinham descendentes. Essa teoria controversa capturou a imaginação de milhões, tornando-se uma das ideias mais comentadas nos primeiros anos do século XXI. No entanto, a narrativa que Brown defende não é inteiramente de sua invenção, pois encontra suas raízes na publicação anterior de um livro pseudo-histórico, O Santo Graal e o Linhagem Sagrado, escrito por Michael Bagant, Richard Lee e Henry Lincoln, em 1982. O livro conjecturava que Jesus e Maria Madalena se casaram, tiveram filhos e sua linhagem sobreviveu através de uma linha de reis franceses conhecida como a dinastia Merovingia. Embora o livro tenha sido amplamente criticado por historiadores e teólogos, a teoria provocativa que apresentou incendiou uma chama e continua gerando debate e especulação. Historicamente, as bases dessas teorias se apoiam em grande parte nos textos não canônicos, como o Evangelho de Felipe, parte da biblioteca de Nag Hammadi, descoberta no Egito em 1945, que se refere a Maria Madalena como a companheira de Jesus, um termo que alguns interpretam como uma indicação de casamento. Além disso, sugere uma proximidade entre Jesus e Maria, afirmando que Jesus frequentemente a beijava na boca. No entanto, a interpretação exata dessas palavras é um tema de acalorado debate entre os estudiosos. Outra fonte dessas teorias é o Evangelho de Maria, outro texto não canônico, onde Maria é vista como uma figura proeminente, o que leva alguns a sugerir que ela ocupava um lugar especial na vida de Jesus. Novamente, é importante lembrar que esses textos são gnósticos, uma ramificação do cristianismo primitivo com pontos de vista referentes à doutrina cristã convencional. Adicionando a essa especulação, há várias frases curiosas do Novo Testamento. No Evangelho de João, durante a crucificação, Jesus confia sua mãe ao discípulo a quem amava, e enquanto tradicionalmente se acredita que se refere a João, o apóstolo, alguns teóricos propõem que poderia ser Maria Madalena, o que significaria uma relação mais profunda. Mas entre todas essas teorias, é fundamental lembrar as palavras de Karen King,
uma professora da Escola de Divindade de Harvard, que afirmou que não há evidência histórica alguma de que Jesus estivesse casado. No entanto, ela também disse que a ideia de que Jesus estava casado sempre foi um tema nos estudos históricos de Jesus. Essa confluência de teorias sobre a possível união de Jesus e Maria Madalena representa uma narrativa que é tão atraente quanto conflituosa. Oferece uma visão alternativa de histórias familiares, desperta a curiosidade e estimula a exploração da história do cristianismo primitivo. No entanto, também serve como um lembrete da importância de distinguir entre fato e conjectura, entre precisão histórica e narrativa cativante. O Evangelho Perdido e a narrativa de Maria Madalena e Jesus. Desenterrando os capítulos velados, o Evangelho Perdido e a narrativa de Maria Madalena e Jesus. A narrativa de Maria Madalena e Jesus, consagrada em inúmeras representações artísticas, escrituras e textos culturais, toma um giro dramático no controverso texto do Evangelho Perdido. Aqui, a interpretação do suposto cortejo entre Maria e Jesus atinge seu auge, sugerindo não apenas sua união marital, mas também a existência de seus 2 filhos. Publicado em 2014, O Evangelho Perdido é obra de Barry Wilson e Cynthia Chacobo-Bishi. Este livro interpreta um manuscrito do século VI conservado no Museu Britânico, conhecido como José e Azenate. Os autores propõem que este antigo texto, originalmente visto como um relato moralista, é na verdade uma história codificada, com José representando Jesus e Azenate simbolizando Maria Madalena. De acordo com a interpretação, Jesus e Maria Madalena eram um casal casado, com 2 filhos, envolvidos em um ambiente politicamente carregado. O texto insinua que houve tentativas de assassinato contra Jesus e Maria Madalena, sugerindo até que Maria esteve prestes a ser envenenada. Por mais provocativa que seja, a obra atraiu considerável atenção, mas com essa atenção vieram críticas. Eruditos de todo o mundo expressaram suas preocupações, particularmente sobre a parte histórica e alegações feitas no livro Evangelho Perdido. Muitos acadêmicos e especialistas em estudos bíblicos rejeitaram as interpretações apresentadas no livro, apontando para a falta de evidências sólidas e fundamentadas em fontes confiáveis. É importante ressaltar que, até a data do meu conhecimento, em setembro de 2021, não existe nenhuma evidência histórica ou documental que comprove a existência de um casamento ou relação romântica entre Jesus e Maria Madalena. As narrativas sobre essa suposta relação são, em grande parte, baseadas em textos apócrifos e interpretações especulativas. Os apócrifos, também conhecidos como evangelhos gnósticos, são uma coleção de escritos cristãos antigos que foram rejeitados pela Igreja Católica e não incluídos no cânone oficial da Bíblia. Esses textos foram considerados heréticos e não foram reconhecidos como autoridades no desenvolvimento da doutrina cristã ortodoxa. O debate em torno de Maria Madalena e sua relação com Jesus continua a intrigar muitas pessoas, mas é fundamental reconhecer a diferença entre teorias especulativas e evidências históricas. O campo dos estudos sobre o cristianismo primitivo é vasto e complexo, com muitas questões em aberto e interpretações diversas. Enquanto a figura de Maria Madalena tem sido alvo de muita especulação e imaginação ao longo dos séculos, o que sabemos com mais certeza é que ela é uma das figuras importantes do Novo Testamento. Ela é descrita como uma seguidora fiel de Jesus, que o acompanhou durante sua vida pública e estava presente em momentos cruciais de sua crucificação, sepultamento e ressurreição, como relatados nos evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em última análise, a história de Maria Madalena continua a ser objeto de interesse e inspiração, mas é essencial reconhecer as lacunas na documentação histórica e evitar a confusão entre fatos históricos e a criação literária e artística que permeia essa fascinante figura. Como em qualquer campo de estudo histórico, é fundamental basear as conclusões em evidências sólidas e metodologias confiáveis. Até a próxima, não se esqueça de subscrever no canal para não perder várias curiosidades bíblicas.